Caminhos Alternativos. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétria Chaves. Cultura Alternativa. Quem sou eu? O que sou eu? Mais do que quem, porque às vezes nós podemos dar nossa carteirinha de identidade, né? Que é meu nome, minha filiação, mas não é essa a pergunta. A pergunta: o que é você, ser humano? Como funciona um ser humano? Corpo, mente, espírito. A separação? A divisão? Tem alguma coisa flutuando, separada? Ou será que não é uma integração, uma integridade? 4 anos, 30 entrevistados. Eu, para usar uma frase antiga, não me envergonho dos homens que eu fui. Mas eu gosto de lembrar que eu já tive muitas vidas que foram sendo feitas, refeitas e reinventadas. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Quem sou eu, para que viver, qual é a razão? O corpo, o ter, como se aproximar do ser? Quando tudo de fora não responde, a pergunta para o que é de dentro aparece. Eu estou muito interessado hoje em dia na questão do conhecimento, o quanto a gente pode conhecer sobre o mundo. Então, uma maneira de você representar isso, né, metaforicamente, é você pensar que tudo que a gente conhece está numa ilha. E essa ilha é cercada pelo desconhecido. E à medida em que o conhecimento vai avançando, né, a gente vai desenvolvendo novos instrumentos, novas teorias e tal, essa ilha vai crescendo. Mas à medida em que ela cresce também a margem que ela faz, né, a fronteira, vamos dizer assim, que ela faz com o desconhecido. Ou seja, quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem. E em busca de respostas neste desconhecido, 4 jovens buscadores mergulharam em universos distintos. Entrevistaram alguns dos nomes mais inspiradores quando o assunto é a produção do conteúdo sobre o que é o ser humano. É sempre difícil a gente falar das qualidades da gente, né? Principalmente porque, geralmente, quando você fala de você, aquilo não é exatamente você. Aquilo é o que você quer que as pessoas achem que é você. E é uma armadilha. Porque você descobre a qualidade de uma pessoa não é quando ela fala de si, é quando ela fala dos outros. E falando da vida dos outros, falando de si, mostrando um pouco do eu menor, do eu maior, um longa-metragem que vai chegar às telas brasileiras no dia 21 de novembro. Um filme que aprofunda o questionamento sobre quem nós somos e a importância desse questionamento. Eu tenho certeza que os realizadores também passaram por esse questionamento ao longo desse período. Foram 30 entrevistados e agora eu entrevisto os entrevistadores. Vou dar bom dia aqui para o Fernando Schutz. Bom dia, Fernando. Bom dia. Também para o Paulo Schutz. Bom dia. Para o André Melman. Bom dia, Petra. E o quarto integrante que não veio, mas está presente certamente, que é o Marco Schutz. E vocês, meninos, mergulharam nesse universo do autoconhecimento. E eu queria saber, num dos determinados momentos do documentário, a Monja Coen fala que a espiritualidade é atravessar uma noite escura. Como é que foi atravessar essa noite escura para vocês? André, começa? Essa é uma pergunta difícil, eu acho, de responder, né, Petra? Que eu acho que tem a noite escura de cada um pessoal, né? Que acho que todo mundo, de alguma forma, com mais intensidade ou não, já passou. E tem a noite escura do projeto também, né? Momentos que a gente fica se perguntando se ele ia acontecer realmente, né? Ou dificuldades que vêm no caminho que a gente tem que, de uma forma mais coletiva, trazer alguma solução. Paulo, como é que surgiu a ideia de filmar um tema simples, né? O eu maior? Bem, eu lembro quando eu fiquei sabendo da ideia quando meu irmão Fernando ligou. Eu morava em Los Angeles na época. E ele falou, a gente sempre falava de fazer um projeto junto, a gente sempre, ele morando aqui no Brasil,
e eu morando lá, a gente fazia vários projetos, mas era coisas de videoclipe, coisas mais tradicionais de comerciais. Você que é cineasta, né? A gente que é Trabalha com cineasta, a isso. gente quis fazer um filme, uma longa, juntos, e aí ele abriu essa proposta para mim quando eu tava lá, vamos fazer esse filme. Aí ele falou para mim que tinha esse tema, e demorou uns 15 minutos para eu decidir, vou. Não tinha a mínima ideia como é que eu ia fazer, o que eu ia fazer, fechar o apartamento, como é que eu ia pro Brasil, como é que a gente pegar os equipamentos, a gente não tinha nem ideia de como fazer, a gente sabia o porquê que a gente queria fazer, e a gente tinha uma ideia mais ou menos do tema, e na minha cabeça não estava tudo trabalhado, mas em falar navegar essa noite escura, é uma prática de entrega mesmo, você tem que, olha, decidir fazer isso, o universo vai tomar conta, tem que ter muito disso. Agora, Fernando, vocês já tinham alguma ligação com essa busca por autoconhecimento, ou o próprio projeto era essa busca por responder algumas perguntas que vocês tinham? Não, eu acho que a gente tinha, todos os 4 tínhamos um interesse pelo tema, e para mim e para o Paulo, que somos formados em cinema, foi uma oportunidade de juntar o útil ao agradável, né? Então, o Marco, por exemplo, que não está aqui hoje, mas ele trabalha com isso profissionalmente no dia a dia, né? O tema do autoconhecimento. Ele é professor de yoga, de meditação. Mas tanto eu como o Paulo e o André, a gente está nessa trilha, né? Está respondendo a esse chamado de autoconhecimento já há bastante tempo. E o filme, evidentemente, de uma forma muito aguda, né? Muito concentrada, nos permitiu aprender mais, né, sobre o tema, conversando com essas pessoas interessantes, e também como a própria fala do Marcelo Gleiser, que a gente ouviu no comecinho do programa, ela aponta, né, a verdade é que quanto mais a gente aprende, seja do mundo, seja de nós mesmos, mais perguntas surgem, né? Mas a gente então, desconhece, o Eu né? Maior é um filme sobre autoconhecimento e busca da felicidade, 3 pontinhos no final. Eu fico muito impressionada porque o André fez muitas das entrevistas, né, André Melman? Sim. E eu acho que é sempre muito difícil você encarar o outro e ver o teu espelho. Você tem algum destaque, assim, principalmente no começo? Como é que foi? Primeiro, como é que chegou o convite para você fazer, já que teu caminho também não tinha nada a ver com isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Legal. O convite veio pelo Marco, que não está aqui com a gente hoje. O Marco já está nesse caminho há muito tempo. Eu conheci ele mais profundamente na Índia. A gente viajou juntos por um tempo lá. E chegamos até a fazer retiro de silêncio lá na Índia. Por quanto tempo? Né? Esse retiro foi um retiro de 10 dias. E anos depois, né, dessa viagem para a Índia, que o Marco veio com essa ideia, que ele já estava conversando, acho que inicialmente mais com o Fernando, de fazer um filme sobre esse tema que era tão amplo que era até difícil dar um nome, né? Que inclusive quem trouxe o primeiro nome foi o próprio Fernando, né? O nome é o maior. Eu me lembro, acho que foi o Fernando que trouxe até num desenho, né, pra gente, numa ilustração, e que nem sabia se seria o nome e acabou permanecendo até agora no lançamento, né? E como é que foi começar a jornada? Porque aí você já conhecia o Marco, aí esse projeto foi apresentado. Porque aí dá forma para isso, uma coisa é isso viver na sua ideia, né? Outra coisa é começar a materializar. Eu, particularmente, nunca tinha participado da produção de um filme, né? Então, para mim, foi tudo completamente novo. Lógico que eu tinha uma bagagem, né, que vinha antes, ter já trabalhado no mercado financeiro, trabalhado em outros tipos de produções, né? E aí foi para a Índia, porque se cansou. A Índia fez parte dessa transição longa que eu diria que ela continua até hoje, de certa forma. E então acho que eu vim trazendo, acho que um outro lado, que é um pouco mais esse contato com o mundo também dos negócios, de quem que poderia ajudar a gente a fazer acontecer esse filme, de que forma que a gente poderia fazer, que a gente foi criando também algumas formas bem inovadoras também de produzir, que inclusive está se refletindo até agora na distribuição do filme. Que vai ser de uma maneira bem diferente, isso a gente vai falar ao longo da nossa entrevista, mas eu queria perguntar para o Paulo, eu não sei se eu estou errada, a sensação que eu tenho é que você é o mais cético aqui do grupo ou não? Sim, por um lado sim. E como é que foi se defrontar? Vocês participaram também todos juntos dessas entrevistas? Isso ficou mais na mão do André? Como é que foi entrar em contato com essas mensagens que estavam vindo?
Então, um pouquinho da produção, do jeito que a gente decidiu, vamos dizer assim, desvendar a produção e começar o processo, é que tem sim o seu lado técnico, né, de produção, e aí tem um lado de conteúdo e tal. Eu, na verdade, quando eu cheguei aqui no Brasil, não conhecia um sequer dos entrevistados, né? Eu passei 23 anos fora, então eu botei esse cargo de saber quem que vai ser entrevistado e tudo mais nas mãos das pessoas que, certo, porque que eu tinha fé. Eu conheci o André também no começo da produção, e parte do negócio dar certo é você realmente se encaixar na onde que você acha que vai ser melhor para o coletivo do projeto, né, para o projeto em cima. Então não teve muito ego assim, eu quero também fazer isso, ou não, eu quero também ser aquilo. Não, tem um buraco aqui, vamos preencher esse buraco, tem um buraco ali, vamos preencher. E assim foi. Então eu fiquei mais no lado técnico da coisa, e o lado do conteúdo, e o lado de como fazer as perguntas, até o jeito de fazer as perguntas, escolher os entrevistados, ficou entre o Fernando e o André. Hoje, por exemplo, eu já conheço todos os entrevistados, então hoje a minha perspectiva é completamente diferente, mas se poder reconhecer o Brasil dessa forma é recomendável, porque eu conheci muita gente legal. Eu queria só dar alguns exemplos aqui para os ouvintes do Caminhos Alternativos, e é impressionante também, é uma alegria trazer vocês aqui para o programa, porque eu assisti o documentário, né, que me foi enviado antes de conversar com vocês, e muitos desses entrevistados com os quais vocês conversaram já passaram aqui pelo programa também. Uhum. E aí eu vou falar aqui, por exemplo, a gente tem o Araquém Alcântara, que vocês entrevistaram, incrível, o Flávio Gicovati, que é o nosso colega aqui da CBN, também o Cacá Verá, Leonardo Boff, Marcelo Gleiser, a Marina Silva, que também esteve já aqui com a gente, professor Hermógenes, enfim. E aí eu quero chegar nesse ponto, como é que vocês fizeram essa seleção? Porque vocês não apresentam só pessoas que têm o contato com autoconhecimento, tem cientista também, tem esportista, e aí vocês amarram a história do autoconhecimento com o corpo. Como é que foi fazer essa difícil seleção de entrevistados? Fernando. Foi difícil mesmo. Aliás, inicialmente, né, André, a gente pensou em fazer um filme com muitos entrevistados brasileiros e estrangeiros. Em algum momento, mas no início ainda, a gente decidiu fazer só com brasileiros. Confesso que inicialmente por razões financeiras. Mas aí depois, essa ideia se demonstrou muito feliz porque é gostoso a gente ouvir sobre autoconhecimento em português, né? Tem muito conteúdo bom sobre esse assunto lá fora, mas no Brasil, em português, com sotaque português, com alma brasileira, não tem. Então, a gente optou então por escolher entrevistados brasileiros e pessoas de diferentes áreas profissionais e pessoais. Gera um desafio gigantesco, né? Só com brasileiros já foi muito difícil. Você pode dizer, né, Pétria? Só os entrevistados já passaram por aqui. Com certeza. Tem muitos que a gente poderia ter entrevistado também, que passaram por aqui, que não estão no filme. E que são pessoas que são muito representativas, porque assim, eu fiquei impressionada quando vocês entrevistam aquele surfista, tem um surfista que fala da onda e faz essa análise, essa analogia com a própria vida, né? Como é que é também conseguir acessar nessas pessoas esse profundo delas? Vocês percebiam que elas estavam sendo sinceras quando elas falavam com vocês? Eu acho que sim, porque a gente fez uma pesquisa a respeito delas, né? Não só pela internet, mas conversando com pessoas que as conheciam. E esse quesito é um pré-requisito, na verdade, sinceridade, né? Integridade foi fundamental. Né? Veja que os nossos entrevistados não são necessariamente mestres, né? Aliás, a maioria deles não é conhecida como mestre, né? E os que são, sinceramente, acho que são mestres muito humildes que sabem que pouco sabem, né? Então, no fundo, o Eu Maior talvez possa ser melhor descrito como um filme mais de perguntas do que respostas. E o cuidado maior nosso, e até dos entrevistados, né, que às vezes respondiam com uma outra pergunta e não com uma resposta, foi de fazer boas perguntas. Então, e essas boas perguntas não eram feitas necessariamente de pessoas que já trabalhavam conscientemente com esse tema de autoconhecimento. Muitos dos nossos entrevistados não. E é engraçado porque fica essa questão forte também da ciência e da espiritualidade. Tantos os cientistas que vocês entrevistam. Vocês veem, depois desse trabalho realizado, é possível aproximar a ciência, o conhecimento científico dessa espiritualidade que a gente fala hoje? Adoraria ter o Marcelo Gleiser aqui para responder essa pergunta, né?
Mas eu acho que esse não foi um propósito claro nosso no começo do filme, né, de fazer essa aproximação. O próprio Marcelo, né, como um físico, ele está lá dentro de um contexto mais amplo. Mas eu acredito que esse é um caminho natural, né? Eu acredito pessoalmente que esse é um caminho natural de você trazendo elementos que vão sendo de alguma forma comprovados ou verificados de uma forma, não sei científica a palavra, mas de uma forma mais organizada, por algumas intuições ou percepções que a gente, os seres humanos já vem tendo em diversos lugares do mundo, né? De forma espontânea. E vocês veem, assim, um anseio do público por essas questões? Assim, vocês, por exemplo, no caso do Paulo Fernando, vocês já moraram fora, moraram nos Estados Unidos. Quando a gente fala numa indústria cinematográfica norte-americana, eu vejo impossível você ter uma grande produção que fale disso, que é tão subjetivo e ao mesmo tempo... tem essa busca pelas pessoas por esse tema agora? Eu acho que sim, eu acho que tanto lá, porque nos Estados Unidos geram-se tanto conteúdos, como o Fernando falou, tem vários filmes que tocam sobre esse tema e tem uma população específica que vai atrás. Aí a questão é como é que esse filme acha outras pessoas que não necessariamente estão na busca, mas pelo fato de que está lá, aí eles são tocados pelo tema, aí começam a gerar essa busca nesse momento. Eu acho que o Eu Maior consegue atingir essa plateia, vamos assim dizer. A gente teve um tempinho atrás uma pré-estreia, vamos dizer assim, para o pessoal que estava envolvido com o filme, os patrocinadores, e tinha muita gente que não faz parte desse caminho, que chegaram pra gente, cara, esse filme me fez pensar sobre isso pela primeira vez, ou não tinha pensado nisso, nossa, agora eu quero fazer alguma coisa. Eles sentiram aquela vontade de começar a olhar para dentro de si. E vocês tiveram, você passou por isso também durante o filme? Passei. Com certeza, isso aí o filme, na verdade, foi o meu próprio processo do autoconhecimento, foi ao longo de fazer o filme. O que foi mais marcante nesse tempo para você, Paulo? Você acha assim? Foi mais virar uma sintonia quase, né? A gente vive numa frequência e eu estava vivendo um estilo e um tipo de frequência nos Estados Unidos. Quando eu voltei para cá, vamos dizer assim, essa frequência foi se mudando devagarzinho. E por se estar inserido nesse contexto por muito tempo, eu comecei a também elevar essa questão de entregar o de você para o universo com uma fé que tudo vai se encaixar. Esse filme foi mais ou menos desse jeito. Tudo que aconteceu de legal nesse filme foi bastante orgânico pra gente. Não foi nada assim planejado específico. A gente sabia por que a gente queria fazer, tinha uns problemas de como fazer, então vamos atacar isso aí. Aí foi se gerando, certo, o processo do filme sendo feito. E para você, Fernando, algum momento que você consegue destacar assim que te mexeu assim profundamente? Muitos. Muitos. A gente começava as entrevistas para quebrar o gelo, né? Até porque a gente não conhecia pessoalmente a maioria dos entrevistados. Né? E a gente filmava com 2 câmeras, várias luzes e tal, então acho que até para os entrevistados que estão acostumados a dar entrevistas, ali a infraestrutura era grandinha, né? Então eles ficavam talvez um pouquinho mais tensos envergonhados também. No começo da entrevista, né? Porque afinal de contas eles sabiam que não seria uma entrevista convencional, é uma entrevista muito pessoal, né? Assim, o que é felicidade para você? Fale de um momento transformador. Então, para quebrar o gelo, a gente perguntava para eles, você tem um ditado favorito? Ou para aqueles que a gente sabia que eram engraçados, como o Rubem Alves, o Mário Sérgio Cortella, a gente perguntava se eles tinham uma piada que eles gostavam de contar. E aí, só com essa experiência, a gente já ouviu coisas muito interessantes, né? Mas eu acho que muito do conhecimento que a gente ouviu desses entrevistados, eu pessoalmente já conhecia, mas muito não. Mas eu acho que o que mais me tocou ao longo de todo o processo foi aquela sensação de empatia, sabe? De me relacionar com aquela outra pessoa sobre um tema que é tão importante, tão profundo, e me sentir humano na humanidade daquela outra pessoa.
E o grande esforço até na pós-produção do filme, na montagem, Nossa, foi isso de deve ter sido manter desesperador. essa humanidade, a flor da pele, sabe? Eu então, imagino. acho que isso me tocou muito, essa sensação de que o eu maior, né, é o mesmo eu maior para todo mundo. A gente chega por caminhos diferentes, mas a experiência da busca do eu maior é semelhante, e perceber que as outras pessoas têm a mesma busca e as mesmas dificuldades me trouxe aconchego, digamos. André, vocês conseguiram ver, em determinado momento se fala muito do medo, né, e do medo da felicidade, inclusive. E esses grandes pensadores, esses grandes vivedores, que é uma coisa que eu gosto de falar, né, bastante, trazem essa questão do medo de ser feliz, né, e isso às vezes é muito difícil de entender. Você conseguiu captar o que essas pessoas queriam dizer? Conseguia ver medo também no olhar delas? Eu acho que em algumas conversas era mais fácil de perceber, né? Até porque tinha alguns que conseguiam se colocar mais à vontade rapidamente. A gente não chegou a passar dias com essa pessoa, né? A gente passou normalmente um dia, né? Uma tarde ou uma manhã com cada um desses entrevistados, a não ser que ainda tinha algumas outras filmagens, né, para fazer, que o Fernando e o Paulo acabaram passando um pouco mais de tempo com alguns deles, né? Mas eu não senti, acho que esse medo, talvez explícito, mas acho que eu entendo quando eles falam esse medo de ser feliz, né? Alguns deles tocaram nesse assunto, porque acho que o Rubem Alves, né, ele toca, né, ele conta uma historinha linda, né, relacionada, acho que à família dele, quando ele coloca que quando a felicidade ela tá muito grande, né, ou ela tá muito latente, a gente tem medo de perder ela, né? Isso é fantástico. Então acho que no final das contas esse medo é de perder, né, a felicidade. Parece que é aquele momento, ou do que a gente chama de felicidade, porque tem alguns que vão tocar também naquele ponto que a felicidade é algo que está lá por trás de tudo, que a gente ou está aberto ou não para ela, né? Também tem alguns, como a Glória Arieira, ela toca nesse assunto, né? Ela toca nesse tema que talvez para mim foi a entrevista que foi mais profunda para mim pessoalmente, né? Que talvez a conexão mais forte que eu tive de todas as entrevistas foi com a Glória. De maneira nenhuma a entrevista mais importante do filme, de maneira nenhuma, mas é uma entrevista que foi muito importante para mim pessoalmente. A Glória, professora de Vedanta, né? Do Rio de Janeiro, né? O que será que nós somos? Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Caminhos Alternativos os produtores do filme Eu Maior, um filme que estreia no dia 21 de novembro, que é o Fernando Schutz, oi Fernando, o Paulo Schutz e o André Melman, e também tem o Marco, que não veio hoje, mas também está participando aqui com a gente, eles que são produtores do Eu Maior. E eu queria entender de vocês como é que foi, porque vocês disseram que a própria realização, o financiamento desse filme também foi de uma maneira extremamente colaborativa, né? E que faz muito parte do que vocês tinham como ideal do tema mesmo, né, Fernando? Olha, eu posso falar sobre isso, mas acho que a pessoa mais adequada para falar é o André. Agora, o que eu posso adiantar é que as soluções que a gente encontrou para fazer o filme vieram da necessidade, né? A necessidade é a mãe de todas as invenções. É verdade. Então a gente acabou trilhando uns caminhos inovadores, mas por necessidade. Fala aí, tiveram André. a ideia e aí tinha que colocar em prática. O Fernando está certíssimo. Acho que a gente começou esse filme, a gente não tinha nenhuma grande fonte de recursos, né? Aliás, a gente estava começando basicamente sem recurso nenhum, né, financeiro, só os recursos, talentos nossos que a gente estava colocando no projeto. E a gente precisava captar um certo volume, que não era pequeno, mas não era também nenhum volume gigante dentro do cenário do cinema brasileiro, mas a gente precisava captar esses recursos. Quanto mais ou menos? Já tinha uma previsão de quanto Naquele ia momento, precisar? a gente tinha um orçamento por volta de R$600 mil, que cresceu um pouquinho depois. E a gente já estava fazendo todo o orçamento sendo aprovado e tudo. E quando a gente conversava com alguma empresa para patrocinar, né, o Fernando e o Paulo tiveram, né, a maior parte da vida deles profissional lá nos Estados Unidos também. Ninguém conhecia, né, eles como diretores de cinema ainda, né, importante dizer. E era muito difícil com o tema também, que é um tema que muita gente acabava ligando com religiosidade, com algum tema que não é exatamente o que a gente estava querendo retratar no filme. Então as pessoas recebiam a gente muito bem, empresas grandes até, mas na hora de colocar o dinheiro,
elas de alguma forma colocavam algum anteparo. Vinha o preconceito também, né? Por, assim, né? Tem algum medo, provavelmente, de como que eu vou envolver minha marca num projeto que eu não tenho tanta segurança se isso vai acontecer realmente também. E daí veio a ideia da gente começar a trazer... A própria lei do audiovisual permite que pessoas físicas podem usar imposto de renda. Uhum. Aí veio a ideia da gente trazer pessoas físicas que ganhavam muito dinheiro, né, e pagavam muito imposto, executivos de bancos, de empresas, como que eles poderiam colocar recursos. E a gente foi atrás de alguns deles. E alguns poucos chegaram a colocar alguma quantia até significativa de recursos. Mas aí isso não era o bastante. Aí que veio a ideia da gente reduzir esse valor para algo que nunca ninguém tinha feito aqui no Brasil. Que no nosso caso a gente começou com um valor de R$100. Qualquer pessoa poderia contribuir com R$100. Pelo site do Catarse. Foi pelo Catarse? Não, o Catarse ainda não existia nessa Olha, época. Que Quando incrível. a gente começou o projeto, o Catarse, eles já estavam lançando as bases para o Catarse. A gente até chegou a conhecer o Diego Luiz nessa época. Mas a gente resolveu fazer pelo nosso site próprio. Então a gente criou um site e a gente teve uma referência de um projeto lá fora, que tinha uns meninos também, que era uma produção russa-espanhola, fazendo um projeto e estavam chamando aquilo de crowdfunding. Uhum. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar esse nome. E a gente pegou esse nome emprestado e falou, vamos fazer o filme acontecer dentro desse modelo, né? E aí que começou esse movimento para juntar centenas de pessoas para patrocinar o filme. E foi caminhando. A gente não usou o Catarse na época porque a gente queria fazer crowdfunding com incentivo fiscal. Né, fazendo uso da lei do audiovisual. E aí o Catarse, por conta da infraestrutura deles, não podia acomodar essa necessidade nossa, do nosso também. Projeto. Hoje eles já caminharam muito. Mas o curioso que o André falou é que sim, a gente inicialmente pensou em ir atrás de algumas pessoas físicas. Aí o trabalho para convencer essas pessoas físicas, essas poucas pessoas físicas, é o mesmo de convencer muitas pessoas físicas. E aí então o próximo passo no nosso raciocínio foi que, espera aí, já que vai ter que fazer trailer, teaser, já que vai ter que escrever textos e tudo mais, por que não fazer isso maior, né? E ao fazer maior, evidentemente, organizar de forma tal que a cota mínima fosse mais acessível para as pessoas também, né? Para qualquer pessoa, mesmo aquelas que estariam interessadas em apoiar, mas não necessariamente com o incentivo fiscal. E que interessante, porque aí vocês têm uma nova maneira, inclusive nisso, né? Uma linguagem. Vocês algum momento tiveram medo de que não desse certo esse projeto? Vem a definição da palavra medo agora, né? A gente tem receios, pavores, a confiança muda diariamente, mas aí volta aquela entrega. Eu sempre tive essa entrega com muita tranquilidade. Eu confiava muito no talento das pessoas que eu estava trabalhando, certo? Eu tinha uma certa confiança no meu próprio talento, então vamos em frente. Agora, se o negócio desse certo ou não, até um certo ponto você acha, olha, já deu certo. O que daqui para frente vai ser bom, vai ser melhor do que o que a gente tem agora. Então acho que essa foi a minha visão, pessoal. Eu sinceramente nunca tive medo que não iria acontecer, acho que pelo comprometimento que eu senti desde o início. Uhum. Mesmo nas primeiras semanas de conversa, tinha um comprometimento que aquilo seria feito. E profissional também, né? É que muitas vezes quando a gente fala dessa história de autoconhecimento, yoga que acho que é muito do preconceito talvez que os empresários tivessem, é que isso aí não é sério, né? Muitas vezes isso. É verdade, pode Eles ser que isso aconteça. Não tinham referência, né, de outros documentários sobre esse tema feitos e apreciados pelas pessoas. Então era por falta de referência. Mas com relação ao medo, eu acho que a vontade de fazer, o chamado era mais forte do que o medo. Então, agora, se você me perguntasse, Fernando, você lá atrás teria estabelecido como meta para a captação junto a pessoas físicas R$200 mil, que foi o que a gente fez? Eu diria não, porque foi muito difícil conseguir bater essa meta. Mas, né, nesse caso, a ingenuidade nos favoreceu, porque a gente estabeleceu essa meta e aí com ela a gente ficou lá agora vamos cumprir, agora vamos correr atrás. Eu acho que essa criatividade que surgiu veio desse comprometimento, de certa forma. Essa possibilidade de criar formas que a gente sabia que seriam desafiadoras, acho que vinha de um comprometimento que a gente realmente queria ver isso feito. O melhor de vocês também. Eu acredito que acho que é o sim, que vocês ia trazendo talvez... o melhor de cada um.
Que é o que talvez vocês tentaram retratar também no filme, né? Tentaram pegar um pouquinho do melhor de cada entrevistado, talvez seja esse o maior engajamento? Você sabe que uma mensagem que o filme acaba passando, porque muitos entrevistados tocam nesse assunto espontaneamente, é de que a felicidade está mais para um caminho do que para um destino final. Eu acho que a produção de um filme também, sabe? Então o fazer tem que valer a pena. Você não pode só focar no filme pronto, feito. Até porque às vezes a estrada é comprida e difícil. Então o hoje tem que valer a pena, né? Então eu acho que a gente buscou fazer isso, tirar mesmo das dificuldades ali, algumas oportunidades. E com relação ao financiamento, o crowdfunding, não é só dinheiro, né? Quando você joga para a rede e você dá às pessoas a oportunidade delas se engajarem, elas se envolverem com algo que em que elas acreditam, você já está conquistando apoiadores que vão te ajudar na divulgação, que vão, né? Então, que se sentem parte, né? Então não é só uma questão financeira. Então, mesmo sem saber, ter certeza lá atrás de que a gente conseguiria chegar à meta que a gente tinha proposto, a gente sabia que na pior das hipóteses, além de algum dinheiro arrecadado, a gente teria muitos apoiadores. Como é que vocês vão fazer a distribuição do filme? Como é que ele vai passar? Vai ser nas telas do cinema? Como é que as pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo aí tão trabalhoso? Então, olha só como uma coisa leva a outra, né? Uma necessidade leva a outra. A gente começou com o crowdfunding para ajudar a financiar o filme. E a experiência foi tão positiva, não só no sentido de conseguir o dinheiro, mas no sentido de engajar pessoas, que a gente teve a ideia de, quando o filme ficasse pronto, também distribuí-lo de uma forma colaborativa, né? Até porque não é muito fácil distribuir documentário aqui no Brasil de outra forma, né? Custa muito caro, você acaba sendo... Se você chegar até os cinemas, você tem que ser testado e provado em pouquíssimos finais de semana. Se você não conseguir público, você está fora. E aí, para conseguir público em pouco tempo, você precisa investir muito dinheiro em divulgação, que é uma coisa que a gente não tinha. Então, a gente falou, olha, por que não dar às pessoas a oportunidade delas organizarem exibições independentes do filme no cinema, né? Porque o filme vai ser lançado paralelamente, ao mesmo tempo, na internet, em DVD, em Blu-ray, né? É um lançamento em várias plataformas ao mesmo tempo, mas o cinema é cinema, né? Uhum. O filme foi feito com capricho de cinema. Então, e no cinema tem uma outra coisa. Você, nesse modelo que a gente criou, se eu estiver falando demais, vocês me cortam aí, por favor. Tá, é que eu estou assim, diretamente envolvido no canal Eu Maior, que agora sim está no Catarse. Esse crowdfunding para o lançamento do filme, a gente fez em parceria com o Catarse e fez em parceria com a Cinemark. Uma coisa inédita que a Cinemark nem lá fora do Brasil fez, que é muito legal. Eles disponibilizaram as salas, a Cinemark, por um preço reduzido, que possibilitou com que, se a gente colocar 150 pessoas dentro daquela sala, o ingresso final custe R$20. Boa! Isso no Brasil inteiro? Em qualquer sala da Cinemark. No Brasil todo. E a Cinemark está, acho que, em 36 cidades do Brasil. É provável que, num segundo momento, a gente também consiga fazer a mesma coisa em salas que não sejam da Cinemark, naquelas cidades onde não há Cinemark. Você garanta aquela sala cheia, você tenha a exibição do filme ali. Isso. Parece... Você fala, poxa, 120, 150 pessoas, é muita gente numa sala e pagando R$20. Poxa, mas como que foi tão difícil organizar esse projeto? É que quando você loca uma sala de cinema para exibir um filme que você quer, é muito caro. Então a gente conseguiu, né, na base de negociações com todos os parceiros, viabilizar um ingresso final, digamos, de R$20, que é próximo de um ingresso, do preço de um ingresso normal. Mas o legal... Eu acho que do ponto de vista do filme, de comunicação, de como a gente está trabalhando de forma colaborativa, é que não só você dá a chance do filme ser visto em cidades que normalmente ele não seria visto, né? Geralmente documentário aqui no Brasil são só nas capitais, e olhe lá, né? E a Cinemark tem salas em outras cidades, no interior. Mas é assim, as pessoas que forem na exibição,
que colaborarem lá com R$20, e aí confirmarem, né, a exibição fica confirmada, e aí elas vão... Essas 150 pessoas querem muito estar lá. Você assistir um filme com 150 pessoas que se comprometeram a estar lá, estão morrendo de vontade de estar lá, é uma vibe muito especial. A exibição só existe porque essas 150 pessoas ou mais confirmaram aquilo, senão ela não aconteceria. Isso vai ser possível que aconteça agora. Agora, a partir do lançamento do filme também, isso vai acontecer nessas pequenas salas Brasil afora? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Quantas já estão confirmadas, Fernando? Então, a gente, para o dia 21 de novembro, que é o dia do lançamento, a gente tem 10 exibições em 10 cidades diferentes. Certo. Eu acho que dessas 10, 8 estão confirmadas, né? 8 já atingiram um valor mínimo que confirma a exibição. Mas eu acho que até o final da semana todas elas estarão não só confirmadas, mas com ingressos esgotados. Agora, o que já está acontecendo? Hoje mesmo, a gente vai subir projetos no canal de exibição, né? Projetos de exibição no canal do Eu Maior, no Catarse, em outras cidades, Ribeirão Preto, Campo Grande, vai ter mais uma exibição em São Paulo. Logo mais a gente organizará novas exibições no Rio, vai ter Aracaju. Mas o Curitiba. Interessante é Curitiba. saber também que não é só a gente que organiza isso, não. Na verdade, são pessoas espontaneamente, independentemente, podem organizar essas amostras. Quem quiser ver, Quem faz quiser a mostra. ver, vai no canal Catarse, lá tem uma explicação do canal Eu Maior na Catarse, que explica tudo direitinho. A gente até fez um vídeo, produziu um videozinho explicando como é que o processo na teoria funciona. E as pessoas podem fazer isso. É catarse.com.br, né? Na verdade, o canal do Eu Maior é eumaior.catarse.com.br. eumaior.catarse. O mais fácil, acho que é entrar direto no site do filme, que certo. é www.eumaior.com.br. De lá, você consegue achar facilmente o canal do Catarse, o canal do Eu Maior no Catarse. Bom, meninos, eu queria agradecer pela presença aqui nos estúdios do Caminhos Alternativos. Para terminar a nossa entrevista, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Eu vou começar com o Paulo Schutz, querendo saber, Paulo, se depois da realização desse filme, você sente que o teu objetivo foi alcançado? O objetivo do filme, você quer dizer, da minha participação no filme? O objetivo que vocês tinham quando veio essa ideia, Acho que facilmente é fácil falar que superou. Eu não podia ter em mente que não levaria nessa jornada, e eu acho que a parte mais doce do processo tá acontecendo agora, vendo o que o pessoal vai fazer quando o filme está pronto, como é que eles vão assistir, todo esse lance do cinema, que a gente até apelidou de crowd cinema. Boa. Como é que isso está se desvendando? Para mim superou e mal posso esperar para que o dia 21 chegue, e aí vai além do dia 21 para ver como é que o pessoal vai ver. Eu estou muito curioso, agora vem uma curiosidade, não vem ansiedade, não vem medo nem nada, agora vem curiosidade e alegria. Fernando, e para você, essa história da criatividade, assim, você conseguiu investigar e ter alguma ideia do que é esse Eu Maior para você? Sim. Eu aprendi muito com os entrevistados, eu aprendi muito formulando as perguntas para os entrevistados. Mais uma vez, o fato de ter conhecido tanta gente legal, não só os entrevistados, mas ao longo do caminho, apoiadores, o próprio André, que eu não conhecia e talvez não viesse a conhecer, não fosse pelo filme. Mas um momento que mais me emociona, um dos que mais me emociona, sabe qual é? Hoje, quando o filme está pronto, né? Vendo o filme, já vi várias vezes, né? Eram os créditos finais, quando sobe aquela lista com aquelas centenas de nomes de apoiadores, pessoas que a maioria não conheço, talvez nunca venha conhecer, mas eu sinto um negócio especial quando eu vejo aquilo, sabe? Que o filme me trouxe, de alguma forma, próximo delas e elas de mim, e eu acho isso muito bonito. E André, você acha qual é o legado que esse filme vai deixar aqui para as nossas telas brasileiras? Acho que o legado cada um que vai dizer, né? Depois de assistir o filme. Eu gostaria muito de ouvir também, que acho que esse legado ele deve ser compartilhado. Mas eu acredito que é desmistificar e trazer um olhar mais leve para esse tema também.
que seja um legado de juntar as pessoas em volta desse tema, em volta dessas questões que todo mundo tem, por mais que não frequente essas questões a todo momento, do que tentar separar em tribos ou em grupos, ou quem é a favor ou contra o quê. Então acho que é um legado de juntar, de unir, saborear isso junto. Eles juntos aqui hoje conversam então sobre o Eu Maior, esse filme que vai ser lançado então dia 21, para quem quiser mais informações vai lá no site www.eumaior.com.br, né? Quero agradecer imensamente ao Fernando Schutz, que esteve aqui com a gente, ao Paulo, irmão, Paulo Schutz, e ao André Melman. Muito obrigada aos três e boa caminhada para vocês agora nesse pós-filme, né? Obrigado. Obrigado a todos. Caminhos Alternativos. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétria Chaves.